Uma boa tarde a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marcos, sou pastor, não importa a igreja que eu esteja hoje, muitas pessoas me conhecem, mas o que eu quero relatar aqui neste vídeo, e não está sendo fácil para mim divulgar esse vídeo, mas eu estou sentindo uma obrigação muito grande da parte de Deus em divulgar isso. Por esses dias eu tive um sonho. Eu sempre, de vez em quando eu tenho esse sonho, né? Eu lembro que mais ou menos tem quase um ano a última vez que eu tive esse sonho. E antes também de relatar esse sonho, eu gostaria de dizer que eu não preguei sobre isso, nem assisti nenhum filme ou algum documentário que falava sobre isso, mas simplesmente eu sonhei esses dias. Eu tive o sonho do arrebatamento. E no sonho, eu como pastor, eu estava no sonho como pastor e eu estava na minha casa, como eu estou agora. Estava na minha casa, era um dia de folga e eu estava me preparando para no outro dia ir para a igreja para pregar. E no sonho, quando eu estava me dirigindo para a igreja, eu não tive força, estava sem força nesse dia de ir para a igreja, não estava sentindo força para pregar e eu não estava tendo nem força para vestir uma camisa, para ir para a igreja, para pregar. Eu estava tão fraco, espiritualmente falando, mas mesmo assim com muita dificuldade eu vesti a camisa e fui para a igreja para fazer o culto. Durante o caminho eu senti uma energia muito negativa pela atmosfera da terra, pelo ambiente. E ali aquela ânsia, aquela angústia dentro de mim em não ir para a igreja para pregar, sentindo uma fraqueza muito grande. Quando eu cheguei na igreja, ainda sentindo aquela frieza, aquela insatisfação de estar ali em pregar, e até esperando o povo, querendo até que o povo não viesse para a igreja. E ali eu fiquei na igreja esperando, e de repente começou a vir poucas pessoas, e as pessoas que vieram desinteressadas. Foram muito poucas pessoas desinteressadas em ouvir a pregação, e muito difícil, uma energia muito difícil. E ali de repente eu fui para a porta da igreja para poder esperar outras pessoas, e de repente estava fora da igreja, comecei a olhar para o céu, e eu comecei a olhar as estrelas. Era noite, comecei a olhar as estrelas e vi de repente como aquelas estrelas estivessem apagando. Está sendo muito difícil relatar isso. E ali aquela estrela apagando, como se fosse uma nuvem passando por elas. E quando aquela nuvem passava, ela voltava a acender. E eu perguntei: o que é isso, Deus? E eu ouvi uma voz por detrás de mim dizendo: repara, fique atento. E ali observando, daqui a pouco eu olhei para as estrelas, não identifiquei como umas estrelas igual a essa que nós olhamos para o céu, mas umas estrelas diferentes. E elas começavam a cair, mas não acontecia nada. Caía, não acontecia nada.
mas de repente eu ouvi um estrondo, e nesse estrondo eu olhei para o horizonte, não via ninguém do meu lado, não tinha ninguém do meu lado. Procurei a minha esposa, ela não estava do meu lado, não tinha ninguém. Nessa altura eu nem estava mais na igreja, eu estava fora da igreja. E ali, quando eu vi esse estrondo, eu vi como se viesse um vento muito forte, um vento de tempestade muito grande. E ali, na mesma hora que eu olhei, quando eu vi aquele vento vindo na minha direção, de repente eu fui sugado e desapareci. E de repente eu acordei desse sonho e fiquei muito intrigado com isso. Eu, como pastor, né, a gente também fica um pouco intrigado com essas coisas. Aí de repente, por curiosidade, eu comecei a pesquisar no YouTube sonhos, pessoas que tiveram sonhos. E hoje, dia 24 de junho, começando a pesquisar, eu vi muitos vídeos, povo de Deus, eu vi muitos vídeos, pessoas contando que tiveram sonhos parecidos com o que eu tive, muitas pessoas testemunhando, inclusive o cantor famoso Regis Danese testemunhando, atores testemunhando, pessoas simples também testemunhando, e pessoas dizendo que tiveram sonhos semelhantes. E muitas dessas pessoas que contam também essa experiência que teve no sonho, muitas estão se arrependendo, muitas estão entendendo que Jesus Cristo está voltando. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora que Ele vem. A Bíblia não fala o dia, a Bíblia não fala a hora que o Senhor virá. Mas a Bíblia diz que Ele virá como um ladrão de noite. E aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 42, diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É o que eu deixo para vocês, para mim também. Muitos não estão se cuidando, muitos estão brincando, muitas pessoas estão brincando, pastores, bispos, obreiros. Nós estamos nos últimos dias, gente. Nós não podemos esquecer isso. É difícil, mais uma vez, estar falando isso para vocês, mas quando eu pesquisei na internet sobre esses sonhos, muitas pessoas do Brasil, muitos irmãos crentes estão sonhando. Muitas pessoas estão sonhando. Eu gostaria que, se você pudesse, fizesse até uma pesquisa no YouTube, coloca lá sonhos e visões do arrebatamento, que você verá que por esses meses, do mês de maio até o mês de junho, muitas pessoas estão sonhando com a vinda de Jesus. Muitas pessoas estão sonhando, e mais uma vez eu digo, eu me senti obrigado por Deus em divulgar esse vídeo. Me senti obrigado. Mas uma coisa eu sei, pela misericórdia de Deus, eu estou bem com Jesus.
minha esposa também. Minha esposa está dormindo nesse instante. Eu estou bem com Jesus, graças a Deus, e continuarei a lutar pela minha salvação, porque a Bíblia diz: aquele que pensais está de pé, cuide-se para que não caia. E nesses 14 para 15 anos, na presença de Deus, eu tenho me cuidado e vou me cuidar mais ainda, porque o que me chamou mais atenção não foi em si o sonho que eu tive, não. O que mais está me chamando a atenção é que muitas pessoas estão sonhando e postando no YouTube essas visões, muitas visões parecidas com o que eu tive. Então, irmãos, vamos nos cuidar, vamos cuidar mais da nossa vida espiritual, porque a gente não sabe o dia e a gente não sabe a hora. Uma boa tarde a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo.